Hoje vamos terminar o comentário de Gênesis capítulo 1. Faça uma pausa no vídeo agora, pedindo iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Veja que as criaturas de Deus eram herbívoras, no caso dos animais, e vegetarianas, no caso do ser humano. Em outras palavras, só comiam plantas e frutos. Mas, professor, se comiam plantas, então já havia morte antes da queda? Porque as plantas são seres vivos, não são? Bom, com respeito à morte, entre aspas, das plantas que eram comidas, essa morte com certeza não era resultado de pecado. Por quê? Porque a queda do homem, possibilitando a entrada do pecado e da morte no mundo, ela só acontece quando? Em Gênesis 3. Logo, a morte, entre aspas, de plantas seria simplesmente resultado da determinação de Deus para que elas servissem de alimento aos demais seres vivos, como é confirmado no versículo seguinte, versículo 30, que vamos ler daqui a pouco. Além disso, muitos teólogos entendem que a morte de plantas e animais irracionais, na verdade, nem deveria ser considerada como algo que tenha relação com o pecado. Sabe por quê? Porque plantas e animais não são seres morais. E, se não são seres morais, na visão de muitos teólogos, então não estamos diante de pecado aqui, compreende? Mesmo que Deus desde o início tivesse dito: todas as plantas e animais servirão de alimento, na visão desses teólogos não seria pecado, não envolveria morte como resultado de pecado, porque os seres vivos da criação, fora o ser humano, não são seres morais. Continuando, versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Veja que neste versículo 30 só não são mencionados os peixes ou animais marinhos, mas a lógica aponta que não havia carnívoros, mesmo entre os peixes. Ah, então não havia tubarão? Não, certamente já havia tubarão desde o início. Mas a ideia aqui é que se já havia tubarão no começo, mesmo os tubarões não eram carnívoros. Todos os animais eram herbívoros. Outro detalhe importante a ser observado aqui no versículo 30. Quando diz, e todas as aves dos céus, é bom saber que entre essas aves, com certeza, está incluído o morcego. Ah, mas o morcego não é uma ave, o morcego é um mamífero. Eu já mencionei aqui nesse estudo de Gênesis 1 que não havia a classificação científica de mamíferos no período da Bíblia. Essa classificação, ela só surgiu, na verdade, por volta do século 17 depois de Cristo. Então, se não havia a classificação de mamífero, a baleia era um peixe antigamente, assim como o morcego era uma ave. Não havia essa concepção atual de que a baleia é um mamífero aquático. Não. Então, embora hoje tanto baleia quanto morcego sejam chamados de mamíferos, não era assim antigamente. Logo, entre as aves mencionadas neste versículo 30, com certeza está incluído o morcego também. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Observe agora, ao final da criação, Deus demonstra a sua apreciação diante da harmonia entre tudo que foi criado. Cada elemento considerado individualmente pareceu a Deus bom, mas juntos, visto em conjunto, eles foram classificados no final do capítulo como muito bom. Em outras palavras, tudo ficou exatamente como Deus quis. O interessante é que o capítulo 1 de Gênesis termina dizendo que Deus criou tudo em 6 dias.
E aí vem a questão, mas foram 6 dias mesmo? Então vamos começar agora a fazer alguns comentários adicionais a respeito de Gênesis 1. Na aula de hoje trataremos da seguinte questão: foi um dia era ou um dia literal? Como assim, professor? Quando a Bíblia diz em Gênesis 1 que Deus criou tudo em 6 dias, quer dizer que ele criou em dias eras? Isto é, dias que na verdade equivalem a eras, a períodos imensos de tempo, como milhões ou bilhões de anos? Ou, quando Gênesis 1 fala em dia, está pensando em um dia literal de 24 horas? Essa é a primeira questão que vamos tratar após o nosso estudo de Gênesis 1. E a resposta é a seguinte, preste atenção. Quando eu comentei Gênesis 1, versículo 5, eu disse que o judeu considera que o início do dia se dá com o começo da escuridão. Lembra? Em outras palavras, para o judeu, o dia começa às 18 horas, ou no pôr do sol. Por isso que a tarde precede a manhã, nas menções houve tarde e manhã, tal dia. Não é assim? Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Porque para o judeu, o dia começa à tarde. Se é assim, em todo o capítulo 1 de Gênesis, nós estamos diante da descrição de um dia de 24 horas, conforme o costume judaico. Assim, não há motivo lógico para se dizer que estamos diante de uma era, não de um dia normal, após essa menção de tarde e manhã, que nada mais são do que o quê? Partes de um dia normal. Não é assim? Nós normalmente não dividimos o dia em 3 partes, manhã, tarde e noite. Então, quando é dito aqui tarde e manhã, estamos diante de 2 partes de um dia normal. Por que então pensar que Deus está falando aqui de um dia era? Isso não tem qualquer sentido. Além disso, quando Deus entrega os 10 mandamentos à nação de Israel, lá em Êxodo 20, ele justifica a observância do sábado com base nos 6 dias da criação. Sabia disso? Olha lá, Êxodo 20, versículos 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele está falando sobre dia literal ou dia era? Dia literal. Ele está falando para o ser humano, ele está dizendo: lembra-te do dia de 24 horas, chamado sábado, para o santificar. Aí continua: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E agora, observe a justificativa que Deus dá para o homem observar o dia literal de 24 horas, chamado sábado. Olha a razão, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Viu? Deus justifica a guarda do dia semanal chamado sábado com base na criação ocorrida em 6 dias. Não faz qualquer sentido Deus mandar observar um dia literal de 24 horas baseado numa criação que foi feita em dias eras. Percebe? Deus está comparando o dia de sábado com o dia de sábado da criação. Se o dia da criação é um dia era, qual é a relação aqui? Nenhuma. Porém, se os dias da criação são dias literais de 24 horas, então faz sentido o que está dito aqui em Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou.
Mas, professor, se isso é verdade, se realmente a criação foi feita toda ela em 6 dias literais de 24 horas, como é que podemos explicar o fato de que os cientistas afirmam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos? Como explicar isso? Pois é exatamente essa a explicação que vamos dar na próxima aula.